Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu vou conversar com você sobre o diagnóstico de alergia alimentar. O diagnóstico de alergia alimentar ele é complexo. A alergia alimentar por si só tirou todo mundo da zona de conforto. Ela não é uma enfermidade que tem um exame que dá um diagnóstico e um remédio. Só por esse motivo, ela já tirou profissionais de saúde, famílias, escolas, indústria de alimento, todo mundo da zona de conforto. O diagnóstico de alergia alimentar ele é feito em 4 pilares. O primeiro é a história clínica. Muitos sintomas sugestivos de alergia alimentar também são comuns a condições fisiológicas normais esperadas de um bebê, como cólica, refluxo, porque o trato digestório termina de se formar após o nascimento. Então é comum que bebês tenham refluxo, é comum que o bebê tenha cólica fisiológica. O que é diferente da doença do refluxo. Então muitas vezes os sintomas eles se confundem e às vezes os pais, principalmente pais de primeira viagem, né, quando é o primeiro filho, tudo parece muito assustador. Então, às vezes o bebê não dorme por uma série de razões, não necessariamente é uma doença. Então, sempre que tem um sintoma que parece que não está tudo bem com o bebê, é importante conversar com o seu pediatra e se tem uma suspeita de alergia alimentar, procure um especialista. Na história clínica, o profissional ele precisa investigar tudo sobre esse sintoma. E um cuidado que nós profissionais temos que ter é de não ouvir o sintoma já com a conclusão. E não tirar a conclusão precipitada, nem diante do que a família está trazendo e nem do que eu acho que pode ser. É importante ouvir com atenção, porque os sinais eles são bem confusos. Tá? Por quê? Porque eles são comuns a muitas condições. Um sangue nas fezes, por exemplo, sim, ele pode ser alergia a leite, mas também pode ser imaturidade de intestino, também pode ser um efeito colateral da vacina do rotavírus. Então, existem outras condições que podem desencadear sangue nas fezes. Você sabia que a primeira dose do rotavírus é com 2 meses e o efeito colateral pode aparecer até 41 dias depois da vacina? É isso que está na bula da própria vacina. Então, às vezes, demorou para apresentar o primeiro sintoma. Então, já vai direto achando que é alergia a leite, já tira tudo, e às vezes não é. Então, a gente precisa, primeiro, investigar tudo. Que sintoma que é esse? É diarreia. Como é o cocô? Esse é outro sintoma que se confunde. Às vezes, os pais não sabem como é o cocô de um bebê. E o bebê só mama, então o cocô dele é líquido. Ele é amarelinho, isso é o normal. Mas às vezes os pais não sabem, não têm uma referência e já chamam de diarreia porque é líquido. Então eu não posso ouvir diarreia. Eu tenho que ver, tá, tem alguma alteração no cocô? Como está o cocô? Então os profissionais eles precisam fazer uma história clínica bem detalhada, sem conclusões. E aí a gente vai ver se tem alguma associação com o alimento. Então, esse sintoma ele é imediato após a introdução de algum alimento ou não, foi tardio. Tudo isso ajuda a gente a perceber se pode ser uma reação mediada por IgE, não mediada por IgE, que a gente vai conseguindo, né, cercar para ver se realmente existe uma suspeita plausível de alergia alimentar. Se existirem suspeitas significativas, a gente dá encaminhamento para investigação de alergia. Alguns exames podem ser solicitados, mas é importante que a gente sempre, né, saiba verificar se realmente é necessário. Então, lógico, quem vai fazer isso é o alergista, é o gastropediatra ou o pediatra. Nas reações não mediadas por IgE, como o próprio nome já diz, não tem a presença de IgE, que é o que se dosa nos exames, nos testes alérgicos. Tanto os exames de sangue como os exames de pele, que é o prick test, eles medem a presença de IgE específica para a proteína daquele alimento. Então, se eu tenho uma reação, por exemplo, o sangue nas fezes, como eu já dei o exemplo anteriormente, que é uma reação não mediada por IgE,
o esperado é que o resultado venha negativo. Isso não descarta a alergia alimentar. Do mesmo jeito, existem situações onde você tem exame positivo e não é alergia. Por quê? O exame ele mede a sensibilidade, não a alergia. Ele verifica se você tem anticorpos para aquele alimento, mas isso não significa que você tem sintoma quando consome, que é a alergia. Algumas pessoas têm IgE positiva e não têm sintoma após o consumo do alimento, então ela não tem história clínica. Isso não conclui o diagnóstico de alergia alimentar. Então o exame sozinho, ele não diz nem que é alergia e nem que não é alergia. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com a interpretação dos exames. Por isso é indicado que ele seja solicitado e interpretado por um especialista. Se tem uma suspeita condizente com alergia alimentar, mesmo com um resultado positivo ou negativo no exame, a gente dá andamento para a terceira etapa, que é a dieta. Então a gente vai fazer a dieta por 30 dias, sem aquele alimento, sem nada. Nesse período, como tudo ainda é muito confuso, a família tá com medo, né? Tudo ainda é muito difícil, a criança tá apresentando sintoma e tudo é muito novo, a gente pede para a família fazer uma dieta mais rigorosa. Então a gente pede para fazer toda uma restrição de contato durante o preparo. Então vou dar o exemplo da alergia a leite, mas isso se extrapola para todos os outros alimentos, tá? Então, no caso de uma suspeita de alergia a leite, a dieta é sem o leite de vaca e sem tudo que vai leite de vaca. Sem queijo, sem iogurte, um bolo tem que ser sem leite, mas não é só sem leite. É preciso ter cuidado com todos os ingredientes e o modo de preparo dos alimentos. Por exemplo, lembrar que a assadeira geralmente é untada com manteiga ou margarina, que tem leite. Então, nesses primeiros 30 dias de dieta, que é para fazer o diagnóstico, a gente pede para as famílias prepararem alimentos em casa, evitarem sair para comer. Por quê? Porque se é difícil para os pais lembrarem que o bolo pode ser untado com margarina, que margarina é leite também, que às vezes um legume sauté pode ter sido feito na manteiga, que a maioria é feito na manteiga. Então você sai para comer um legume e um grelhado, achando que não tem nada de leite, mas no modo de preparo tem. Então tudo isso é um fator de confusão e que gera muita angústia para as famílias. Então se você não lembra, imagina o garçom, que nem vive essa realidade, nem foi ele que preparou o alimento. A gente não tem como exigir do garçom essa informação, esse conhecimento. Porque você mesmo, até pouco tempo atrás, também não sabia disso, antes de viver essa realidade. E nessa fase, a família ainda está na negação, ela não quer viver aquilo, ela não quer estar passando por aquilo. Aquela mãe, se é ela que está fazendo a dieta para poder amamentar o bebê, ela não queria estar deixando de comer esses alimentos. Às vezes ela está morrendo de vontade de comer uma pizza, está com raiva de ter que escolher um alimento que não é o que ela queria comer. Ou às vezes chega lá, não tem nada para ela comer no cardápio, ela está morrendo de fome. Então tudo isso gera muito desconforto. Então o melhor nessa fase é ficar em casa, preparar os alimentos, selecionar os ingredientes que não tem nada de leite. Estou usando o leite como exemplo, mas extrapola para outros alimentos, se for uma alergia ao ovo, por exemplo, né? E parece muito tempo, mas um mês passa voando. Você viu o mês passado passar? Você viu esse mês passar? Passa muito rápido. Espera um pouquinho. E outro ponto importante é tirar todo o viés, todo o fator de confusão. Sabe aquele será? Isso é muito angustiante. Por exemplo, uma criança que tem uma reação não mediada por IgE é uma reação tardia. Então, uma reação que também demora para ter remissão. Uma criança pode demorar 15, 20, 30 dias para ter remissão de sintoma. Se ela é amamentada e a mãe que faz a dieta, pode ser que demore até um pouco mais, porque até a dieta da mãe ser ajustada, né, tem um tempinho. Então pode ser que a criança demore uns 45 dias, 50 dias para ter uma remissão.
E aí qualquer sintoma que ela apresenta ali no meio do caminho, a família pode pensar que, ai meu Deus, será que eu comi alguma coisa de errada? Será que foi aquilo? Será que foi aquela bolacha que eu comi não sei aonde? Será que foi aquele arroz que eu comi na casa da minha mãe? Será que ela tá tendo reação a outro alimento? E às vezes não, é só uma questão do tempo mesmo, o tempo natural de remissão de sintoma. Então é muito importante que a família saiba disso e fique calma e tire todos os fatores de confusão possíveis. Então a gente orienta também com relação ao preparo dos alimentos para evitar o contato cruzado durante a manipulação, seleção e preparo, tá? Além dos ingredientes que possuem o alérgeno. Depois que a criança teve remissão de sintoma, mesmo que ela tenha melhorado, a gente vai para a fase 4. Algumas crianças que tiveram o sintoma muito clássico, então após comer o alimento ela teve urticária por todo o corpo, tirou o alimento, ela não teve mais nada. E a história clínica está muito bem desenhada, às vezes a gente nem precisa fazer um teste de provocação, que é a 4ª etapa, que é reintroduzir novamente esse alimento para ter certeza se era mesmo alergia a leite, por exemplo. Mas se os sintomas ainda eram um pouco duvidosos, se a melhora foi uma melhora, mas não foi uma melhora 100%, se tem alguma suspeita de que ela pode ter melhorado, mas pode também ter sido uma condição que coincidiu, né? Vou dar um outro exemplo. Quando a criança apresenta sangue nas fezes e os primeiros sintomas vieram com 2 meses e meio. Antes ela não tinha tido nada. E foi depois de ter tomado a vacina do rotavírus. Fez a dieta por um período, teve remissão de sintoma, passou tudo. Será que era mesmo ou será que foi por conta da vacina? A gente mantém essa dieta até por mais 6 meses? Ou será que foi um sangramento só por conta da vacina? Então é melhor fazer o teste de provocação e reintroduzir novamente esse leite. E aí a gente vai introduzir novamente dentro dos protocolos de teste de provocação oral, que tem que ser realizado pelo médico, com acompanhamento, né, com supervisão, com as doses determinadas que a gente vai passar numa sequência do que a gente vai reintroduzir, tá? Que é para diagnóstico. Esse teste de provocação, que é a 4ª etapa do diagnóstico, não é para verificar tolerância. A gente ainda está verificando diagnóstico, tá? Então, esses 4 passos são necessários para a gente concluir se a criança realmente teve alergia ou não. Complexo, né? Esse vídeo todo para fazer diagnóstico. Por que é importante saber disso? Porque uma suspeita não afirma que o seu bebê tem alergia alimentar. Então, cuidado, não se sentenciem ainda, não restringam um monte de coisa sem ter certeza e sigam um profissional em que vocês confiem. Às vezes é importante ter o pediatra, um especialista. Então, se é um sintoma intestinal, um gastropediatra. Se é um sintoma mediado por IgE, talvez um alergista, né? Mas um especialista junto com o seu pediatra, um nutricionista, que é muito importante para acompanhar e orientar com relação à dieta. Às vezes, um psicólogo pode ajudar muito a família nesse primeiro momento, para compreender o que está acontecendo. E outros profissionais também podem somar, como o fonoaudiólogo, né? Então, se você precisa de, né, se esses recursos podem te ajudar, contem com eles. Mas cuidado para não mudar a cada hora de médico, outro nutricionista, e procurando um monte de profissionais, porque às vezes, quando a gente ouve muitos, a gente não segue nenhum. Quem ouve muita gente não escuta ninguém. Isso vai gerando mais dúvida, mais angústia, e a cada pessoa que você troca, tudo começa de novo do zero. E aquele profissional novo não sabe tudo que foi feito. E todo mundo pode errar. Às vezes, um profissional ele pode errar numa suspeita, mas é muito importante no diagnóstico de alergia alimentar que a gente tenha tempo de investigar e aprofundar a investigação.
Por isso é importante que as famílias encontrem um profissional, confiem nele, e esse profissional, junto com as famílias, vão conseguir concluir e definir o tratamento depois. Um grande beijo e até mais! Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!